Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Novo Investidor. Esse que é o seu canal preferido de finanças, se não é, vai ser. Escreve o que eu tô te falando. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a teoria, a hipótese dos mercados eficientes e também sobre pensamento de segundo nível. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é a teoria dos mercados eficientes? Será que o mercado é eficiente? Será que ele é ineficiente? O que será? Bom, a gente vai descobrir. Mas antes de tudo, eu quero saber se o seu like e a sua inscrição estão eficientes. Você acha, Lorena, que o pessoal tá sendo eficiente? Pode melhorar. Eu acho que vocês não estão tão eficientes assim não, hein? Mas mostrem que eu estou errado, então, e já deixa o quê? O seu like, sua inscrição e compartilhe o vídeo para quem possa se interessar por esse assunto. E aí sim vocês vão estar sendo muito mais eficientes do que qualquer mercado. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Mas o que é essa história de mercados eficientes, né? De onde veio essa história? Bom, essa é uma teoria que surgiu aqui nos Estados Unidos e desde então muita gente começou a estudar sobre o assunto, né? E tentar entender o que seria isso. Muita gente concorda com essa teoria e muita gente não concorda, né? A teoria dos mercados eficientes diz o seguinte, que de uma forma geral, como todas as pessoas têm acesso às mesmas informações praticamente ao mesmo tempo e estão a todo momento tentando precificar de forma correta os ativos no mercado, né? Sendo assim, devido a esse conjunto de fatores, o mercado precificaria os ativos de forma correta e eficiente. Então, os ativos, teoricamente, já estariam sempre no seu preço justo, não havendo margem, no caso, para um ganho acima do mercado. Ou seja, nem com análise técnica, nem análise fundamentalista, você conseguiria no longo prazo bater o mercado, ganhar o mercado, né? Tendo retornos acima da média do mercado. Isso seria impossível. Só que, como eu falei, tem muita gente que não concorda com isso, né? E vários argumentos são ditos para tentar quebrar essa teoria, outros argumentos para apoiá-la, mas o fato é que desde a década de 60, quando ela surgiu, a gente, né, tem essa discussão. Será que o mercado é eficiente? Será que o mercado é ineficiente? A galera que é a favor, né, que concorda com essa teoria dos mercados eficientes, normalmente opta por investimentos que acompanham, por exemplo, a rentabilidade de um benchmark como o S&P 500, como o Ibovespa, seriam os ETFs. Isso justamente porque eles consideram que não existe um alfa, logo, o mais lógico seria apostar no próprio mercado, investindo nos próprios índices, né? Já por outro lado, existe um outro grupo de pessoas que acredita que sim, é preferível você investir de forma ativa ou em fundos ativos que tem como objetivo, por exemplo, bater os benchmarks, os índices principais de mercado, porque existem investidores que conseguiram essa façanha. Um deles, nós já falamos aqui no canal, por exemplo, é o Warren Buffett. Afinal de contas, se o mercado é eficiente, não existe nenhuma brecha, nenhuma margem para você ter lucros acima do mercado no longo prazo. Ele, por exemplo, conseguiu fazer isso. Será que foi sorte? Mesmo assim, se a gente for considerar sorte, isso não deixa de ser uma brecha que torna o mercado ineficiente. E essa é uma das maiores discussões financeiras, né? Desde lá da década de 60 e até hoje não existe um consenso, né? As opiniões são muito divididas sobre esse assunto. E aí que eu gostaria de trazer alguns pensamentos de Howard Marks, que ele fala no seu livro O Mais Importante para o Investidor. Howard Marks fala que para ele o mercado é sim eficiente e bastante, mas não eficiente no sentido de precificar os ativos da forma mais correta e perfeita, e sim no sentido de velocidade, na forma que a gente consegue incorporar essas informações que a gente tem no dia a dia, de forma que elas reflitam no preço dos ativos, porém de forma consensual, porque afinal de contas todos teriam as mesmas informações. Só que Marx fala que se o mercado reflete a opinião do senso comum, então para bater o mercado do senso comum, o máximo que a gente conseguiria compartilhando essa visão do consenso seria um retorno médio. Só que para bater o mercado é necessário mais do que a visão do consenso, é necessário ter uma visão peculiar, uma visão diferenciada. E é aí que a gente entra no pensamento de segundo nível citado por Howard Marks no mesmo livro que eu comentei anteriormente, o mais importante para o investidor. Marx diz que realmente não é comum os mercados errarem na precificação dos ativos. De certa forma, os mercados são sim eficientes. E isso obviamente faz com que seja muito difícil bater os mercados.
Só que isso é partindo da premissa, como eu já falei, de que todos os investidores possuem a mesma informação e justamente por isso estão sujeitos às mesmas influências. O que acaba prevalecendo é o consenso. Esse consenso, segundo Howard Marks, seria justamente o pensamento de primeiro nível, é aquilo que está justamente na sua frente, é o tipo de pensamento mais comum e o que prevalece na maioria das pessoas. E sendo assim, também é o pensamento que prevalece no mercado. E se todas as pessoas pensarem e fizerem o mesmo, o resultado de todos vai ser o mesmo. O pensamento de segundo nível surge justamente quando a gente contesta esse senso comum. Se nós analisarmos grandes investidores que nós temos por aí, como por exemplo o próprio Warren Buffett, nós vamos concluir que não existe um grande número de Warren Buffett. Na verdade, esse número de investidores que conseguem grandes retornos excepcionais como o Buffett são poucos, porque isso não é algo comum, tá? Isso é algo incomum. E se não é comum, seguir o que é comum jamais vai te proporcionar ter rentabilidades e retornos como o próprio Warren Buffett conseguiu durante sua jornada de investidor. Então talvez, ao invés de a gente ficar contestando se o mercado é eficiente ou não, se existe brecha ou não, talvez a pergunta certa a fazer fosse: o que esses investidores como Warren Buffett fizeram para vencer o consenso, para vencer o pensamento comum, o pensamento que prevalece no mercado e atingir esses grandes retornos que eles atingiram ao longo do tempo? O que será que eles fizeram? Bom, Howard Marks diz que tudo se move em ciclos, e o próprio Warren Buffett diz isso em uma outra frase bem célebre, que é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Essa frase expressa a essência do que é ser anticíclico e nos ajuda a compreender também o que seria esse pensamento de segundo nível que Howard Marks tanto fala. Embora nós tenhamos informações e todas as ferramentas necessárias para pesquisar e precificar ativos e tudo mais, essa teoria dos mercados eficientes não leva em consideração o fator humano, não leva em consideração que nós somos movidos por medo e ganância, e esse é um dos principais fatores que gera oscilação de preço no mercado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o caso das ações do Yahoo, que está no livro do Howard Marks, que mostra o quão louco o mercado pode ser e que talvez ele não seja tão eficiente assim quanto essa teoria mostra. Olha só, vai aparecer aí na tela. Em janeiro de 2000, as ações do Yahoo estavam custando 237 dólares. Já em abril de 2001, elas estavam custando 11 dólares. Ou seja, como em um mercado eficiente que não erra, é possível haver uma volatilidade tão grande num período tão curto de tempo? Bom, é óbvio que algo está errado aí. Não é possível que um ativo de um ano para o outro caia de 237 para 11 dólares. Se você não sabe o que foi isso, isso foi a chamada bolha.com. Foi justamente nesse período, quando várias ações de empresas ligadas ao setor de internet, que estavam lá no topo, e de repente a bolha estourou e caiu. Nós vamos trazer um vídeo no canal falando mais a fundo sobre essa crise e outras crises do mercado financeiro, mas enfim, vamos voltar aqui ao tema. Isso aconteceu porque o mercado passou de um otimismo extremo para um pessimismo também extremo. Então, como eu falei, analisando esse caso, será que você realmente confia nessa eficiência? Será que o mercado não seria, então, ineficiente? Mas o que seria esse mercado ineficiente? Bom, para Howard Marks, para um mercado ser considerado ineficiente, ele precisa de algumas características, e são elas. Número 1, os preços de mercado costumam estar muito acima ou muito abaixo dos valores intrínsecos dos ativos. Número 2, considerando que os ativos são frequentemente avaliados em preços que divergem do justo, o retorno ajustado ao risco de uma determinada classe de ativos pode estar desalinhado em relação ao de outras. E número 3, alguns investidores são capazes de superar outros de forma consistente devido à capacidade de identificar avaliações errôneas e lucrar com elas. Só que é importante entender que considerar os mercados ineficientes não é uma garantia de que você vai ter grandes retornos, não é uma garantia de que você vai ser um Warren Buffett, um Peter Lynch, ou sei lá, um Charlie Munger ou coisa do tipo, tá? Na verdade, mercados ineficientes te dão a matéria-prima para que você consiga esses retornos excepcionais. E qual seria essa matéria-prima? Bom, são os erros de precificação. É muito difícil dizer se os mercados são de fato eficientes ou não. E, sinceramente, eu acho que isso é uma perda de tempo, ficar discutindo sobre isso, né? Se é, se não é, isso não vai levar ninguém a nada. O que a gente deveria fazer é aproveitar as oportunidades que esse debate pode nos oferecer.
Como? Utilizando o pensamento de segundo nível. Howard Marks diz uma frase bem interessante nesse livro, eu vou colocar aqui para vocês. A eficiência não é tão universal a ponto de fazer com que desistamos do desempenho superior, mas ao mesmo tempo, a eficiência é aquilo que os advogados chamam de presunção favorável, algo que se presume verdadeiro até que se apresentem provas contrárias. A eficiência, ela pode até ser um obstáculo, mas ela não é uma lei. Entender essa eficiência e também respeitá-la é a principal forma de nós sabermos como agir e interpretar o mercado. Você não deve excluir esses obstáculos e nem mesmo o consenso, a opinião comum das pessoas. Na verdade, essa é a base para você começar a contestar e para você começar a utilizar e formar o seu pensamento de segundo nível. É justamente quando nós, investidores, conseguimos chegar a esse estágio de debater, de contestar, de perguntar, de ir contra o que as pessoas pensam de forma geral, é que nós conseguimos grandes retornos. Mas enfim, talvez o mercado até seja eficiente, talvez ele não seja, ou talvez ele seja as duas coisas. Mas o mais importante é o que eu falei lá no início do vídeo, a frase de Howard Marks: tudo se move em ciclos. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a expandir um pouco o pensamento e a visão de vocês com relação ao mercado e investimentos, que vocês consigam começar a trabalhar a cabeça, a mente de vocês a não seguir o comum, a não cair no chamado efeito manada, que vocês consigam contestar mais, perguntar mais, ou seja, fazer essa cachola de vocês funcionar até sair fumaça, mas que no final das contas vocês vão ter a resposta que vocês realmente precisam para conseguir ser bem sucedido nos investimentos de vocês, beleza? Eu pretendo também trazer mais vídeos sobre esse tema de mentalidade para investimento e eu queria saber se vocês acham interessante, deixem aí nos comentários, né? O que vocês acham? Vocês curtem? Vocês acham maneiro esses assuntos? Se vocês acharem, eu vou trazer mais desses vídeos para vocês, beleza? E quem tem o pensamento de segundo nível deve estar se questionando e perguntando agora justamente o que? Cara, nossa, que demais. Será que esse cara tem Instagram? Sim, esse cara tem Instagram. O nosso canal, o nosso projeto Novo Investidor também tem um Instagram que vai aparecer aqui na tela para vocês e vocês deveriam fazer o quê? Ir lá e nos seguir agora mesmo. Tem bastante coisa interessante por lá, aposto que você vai gostar. E aproveita também, né? Se você curtiu o vídeo, nada mais justo que você se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe aí com o pessoal que você conhece, que assim vocês nos ajudam e nos motivam a fazer cada vez mais vídeos para vocês. Beleza, pessoal? Espero de verdade que vocês tenham curtido e eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.